E o seguidor vai me perguntar o seguinte: Vitor, se um produto apresenta um defeito grave, mas não causa dano, isso é defeito? Né? Vocês responderam aí no chat que acidente de consumo é fato, né? É defeito, e realmente é isso. E a reflexão é exatamente essa, né? Porque nós temos algumas correntes no direito do consumidor, no sentido de que nós temos uma corrente, na verdade, no direito do consumidor, que entende que a mera exposição ao risco, ela caracteriza fato do produto ou fato do serviço. E essa corrente se ampara, inclusive, em jurisprudência do STJ. A terceira turma do STJ, por exemplo, entende que, por exemplo, um alimento que esteja contaminado, que contém um corpo estranho, ainda que não haja ingestão desse alimento pelo consumidor, isso caracteriza o dano moral. A quarta turma do STJ já entende diferente. Ela diz que tem que haver a ingestão, né, do alimento contaminado, ainda que o consumidor não passe mal, não aconteça nada com o consumidor, ele não sofra um dano concreto à sua saúde, mas o fato de ingerir já é suficiente para provocar aquelas sensações de aversão, de nojo, né, de asco, e isso caracteriza o dano moral. Pois bem, e o que acontece, né? Voltando à pergunta lá do seguidor, se isso seria defeito. O professor Sérgio Cavalieri Filho, ele exemplifica, ele tem um livro chamado Programa de Direito ao Consumidor. Esse livro ele parou de ser editado, tá? Mas é um livro excelente. Qualquer livro do professor Sérgio Cavalieri é excelente. Eu gosto muito da forma como ele escreve, parece que ele está dialogando com a gente. Escreve de uma forma simples, acessível, mas não deixa de ser profundo. E ele diz o seguinte, ele exemplifica exatamente com o exemplo de um carro que está com freio, né, com problema no freio. Se o consumidor está dirigindo esse carro, o freio apresenta problema, mas de alguma forma o consumidor, o condutor, consegue parar o veículo sem sofrer um acidente, sem sofrer nenhuma consequência, isso seria mero vício. E, do contrário, se ele está conduzindo o carro, apresenta problema no freio e ele sofre um acidente, né, vem se machucar, igual o Renato fala aí, vício mais sangue, né, vem se machucar ou até em casos mais graves, vir a óbito, nós temos aí um acidente de consumo. Então, essa é a primeira consideração prática a se fazer. Mas tem a questão da prescrição, né? Onde é que a prescrição entra aí? A prescrição entra na leitura do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que, a meu ver, ela é equivocada, esse é um artigo equivocadamente aplicado, inclusive pelo próprio STJ. Que ele entende lá, por exemplo, em casos que não envolvem acidente de consumo, que aplica-se o prazo prescricional. Por exemplo, numa ação de dano moral, em que houve negativa de cobertura de plano de saúde, aplica o prazo prescricional de 5 anos. E eu até gravei um vídeo sobre isso, quem assistiu no Instagram. Eu vou até gravar uma errata depois, porque, na verdade, o que eu falei ali tem um julgado recente do STJ da segunda sessão, que é a união das duas turmas de direito privado, da terceira e da quarta turma. A segunda sessão do STJ entendeu que para danos advindos de inadimplemento contratual, o prazo não é de 3 anos, lá do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. O prazo é de 10 anos. Então, isso beneficia o consumidor, na verdade. De qualquer forma, beneficia o consumidor. Então, você tem situações como essa, né, que equivocadamente são consideradas, né, sujeitos ao prazo de 5 anos, mas que não são acidentes de consumo. Se vocês abrirem o CDC aí agora, vocês vão ver no artigo 27, né, que o prazo prescricional é de 5 anos. Isso é para acidente de consumo, é para fato do produto ou fato do serviço. Isso não se aplica a vício, tanto é que vício, na verdade, está sujeito a prazo decadencial de reclamação. Está no artigo 26, prazo de 90 dias para produto durável e 30 dias para produto não durável. E aí, Vitor, mas como é que entra essa questão da prescrição, então? Então,
Pode ter dano advindo de vício? Lógico que pode, exatamente nas situações. Imagina um atraso de voo, né? Eu acredito que vocês aqui, alguns de vocês, ou até a maioria de vocês, já sofreu um atraso de voo, cancelamento de voo. Você imagina um advogado que tem uma audiência lá no destino para o qual ele vai viajar e perde essa audiência. Isso não decorreu de um acidente de consumo. Observem isso. Existe um contrato de transporte aéreo, né, em que não foi cumprido. Houve um inadimplemento contratual, não foi cumprido, e o consumidor, aí, no caso o passageiro, o advogado que perdeu a audiência, com certeza vai ficar mal na frente do cliente, vai ficar mal perante o juiz, né, vai se sentir assim, não cumpri a minha missão, quer dizer, por culpa da companhia aérea. Tem direito à indenização? Tem. Mas qual será o prazo prescricional nesse caso? Segundo o STJ, 10 anos. Porque foi um dano advindo de um inadimplemento contratual. E não de um acidente de consumo. Agora, isso é meio estranho, né? Porque se você considerar que o acidente de consumo é mais grave, o defeito é mais grave que o vício, o prazo prescricional deveria ser igual, pelo menos, né? Porque se o fato é mais grave, deveria ter um prazo maior. Mas não. O STJ deu essa interpretação.